Pessoal, sejam bem-vindos. Já deu start aqui na gravação da web aula ao vivo, tá? Ixi, eu vi que o Adenilson saiu aí, né? Mas logo ele tá de volta aí. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou compartilhar as diretrizes, tá? Do Senai Digital. Sempre bom a gente estar frisando as regras aqui, tá? E aí depois a gente volta à nossa programação normal de hoje. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar nossa tela aqui. Pessoal, aula passada, né, a gente efetivamente finalizou todos os preparativos para conseguir terminar, né, a atividade um, tá? Relembrando aqui que a atividade um, né, ela dependeu de conhecimentos, deixa eu tirar aqui a marca aqui de conhecimentos de projeto. Inclusive, eu vou continuar com a arquitetura um, tá? Projeto predial. E a gente, a gente viu que todo aquele cálculo teórico no rascunho que a gente fez aqui, né? O objetivo é justamente dimensionar, né, principalmente a carga, tá? A quantidade de pontos, ela é uma consequência, tá? Mas principalmente o valor da carga. Igual aqui, né? Você poderia colocar na sala, né? Já que você tem uma carga relativamente alta aqui, né? É como se fosse 400 watts aqui. Você poderia colocar várias luminárias, colocar a sanca, né? Aquele rebaixo lá no forro, com iluminação indireta, colocar duas luminárias aqui nessa parte da sala, mais duas, contanto que a carga ela seja preservada. Então, o algoritmo, né, ou o método prático, antigamente o pessoal chamava método prático, aí quando apareciam os programas aí, né, fora o AutoCAD normal, né, os programas de dimensionamento em conformidade com a NBR 5410, o pessoal começou a chamar de algoritmo porque né, na verdade é uma instrução. O que que é um algoritmo? É uma instrução, né, que tem início, né, e fim. E esse fim aí é justamente a finalização do passo a passo, né, do tutorial, vamos dizer assim. Então, você tem
esse dimensionamento de carga, né? Quando eu falo carga, é potência, de iluminação, tomadas de uso geral, o que a gente fez aqui, né, na análise, né, que depois de a gente fazer todo esse cálculo, culminou na análise da atividade um, né, como ela deve ser feita. Inclusive, esse aqui já estava pronto, né, a parte aqui do circuito um, né, então bateu certinho com, né, com o início aqui do exercício. Mas lembrando que esse daqui é uma previsão de carga mínima, ou seja, se eu, projetista, eu, construtora, né, que tem um projetista responsável, quiser ampliar essa carga, ele pode, mas, no mínimo, ele tem que ter esse dimensionamento para essas medidas aqui, né, lineares e a área, consequentemente, de cada ambiente, tá? E daí, adicionalmente, eu acessei, se não me falha a memória, acho que é o Rony que. Ó, Denilson voltou aí. Denilson e Rony, me corrijam se eu estiver errado. Eu acessei lá o site da Equatorial, mostrei para vocês, não mostrei? Onde fica lá a norma? Ou não? Eu esqueci. Equatorial Goiás. Se eu não lembrei, é só você colocar, vir aqui no seu buscador aí, favorito aí, geralmente a gente utiliza o Google, né? Equatorial Goiás Normas Técnicas, já vem direto, ele aponta para a página. Eles estão sempre mudando e houve uma mudança no finalzinho de 2025, uma mudança significativa aí no site. Ele mudou um pouco o layout, a forma dele, aí é só, ele aparece a tela que ele entendi, né? Você coloca enviar, e aí normas de conexão. Geralmente é essa daqui, ó. Aí ele já abre, antigamente ele carregava uma página aqui no mesmo local, né? Aí bem-vindos, e aí você vem de novo aqui, eles mudaram a página, e tanto que criaram um subdomínio aqui, ó. Tá com cara de subdomínio, é mesmo aqui, ó. Aí barra, tava aqui em leis e normas, né? E depois ele carrega para essa pasta aqui na máquina virtual lá deles lá, né? Porque assim, todo site, não sei se vocês sabem, aí, todo site, ele na verdade é um computador, né? Que o pessoal chama de antigamente era apenas a máquina física, né? Hoje em dia você tem as máquinas físicas, que são servidores do Google, por exemplo, do Facebook, e essas máquinas físicas elas hospedam, né, as máquinas virtuais. Aí no caso, a Equatorial, né, ela deve ter aproveitado o domínio da antiga da Enel, né? E daí criou um subdomínio, o pessoal lá do TI criou um subdomínio que na verdade é uma pasta, é como se a gente estivesse acessando a pasta do computador, né, corporativo lá da Equatorial Goiás. E, e ele já aponta para essas normas técnicas, que é uma pasta nova, né? Tem um layout novo aqui, mostrando lá o laboratório de medição, tá? Tá bem diferente. Eu não sei se esse é o laboratório que eu conheço lá, não. Mas enfim, e daí ela mostra de forma diferente aqui, ó, a última publicação, a revisão 9, né, das normas, ó, aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Lembrando que a NT01, deixa eu ver se a 04 e a 04 são praticamente as mesmas normas. As duas são praticamente a mesma norma. A diferença é que a NT, eu vou chamá-la de 04, tá, pessoal? Antigamente a Celg, eu acho que o pessoal era bem mais inteligente nesse quesito aí de dar nomes, né? Eles chamavam simplesmente norma técnica, né, de distribuição, ou CELG 04.
E daqui eles colocam, não dá nem para você falar igual empresa, né? 1000 de ré, né? Que na verdade aqui é 4000 de ré, né? Então, NT04, de eu falar 04, vocês ignoram os outros zeros aqui. A NT04, que fala de fornecimento de energia elétrica em múltiplas unidades consumidoras. Ela não fala de baixa tensão propriamente dito, mas subentende-se que é a baixa tensão, tá? A diferença aqui, ó, a IA1 ela é explícita, baixa tensão, porque ela considera o consumidor, eles chamam de unidade consumidora, né? Uma única unidade consumidora. Já a 04, ela considera várias unidades consumidoras, inclusive dependendo da quantidade de unidades, né? Que quanto mais unidades, mais carga alocada eu vou ter. Então, vai chegar o momento, por exemplo, um prédio eu já morei num de 24 andares, que eram duas torres aqui, Goiânia, ou seja, e quatro por andar, né? Então, era um transformador de 500 kV, kilovolt, kilovolt ampere aí de potência, e daí a entrada é baixa tensão, porém, ele precisa de um, um transformador próprio para ele gerar energia para esse tanto de consumidor aí, né? Quatro, né, vezes aí, fazendo a conta aqui, ó, só uma torre lá era quatro vezes, era 25 andares, eu morava no 24º, olha, era vezes 25 andares, né? Era 100 apartamentos. Então dava num total de 200 apartamentos, 100 por cada torre. E era um transformador de 500 kV. E tem as outras normas aqui, ó, por exemplo, a 03, ó, fornecimento de energia em alta tensão, tá? Daí a diferença é que esse cliente que vai ter a alta tensão aí, na verdade ele não vai ele não vai consumir energia na média tensão aqui na 69, na verdade é alta tensão, né? Na 69 e 138. Na verdade, ele vai receber esse nível de tensão, mas ele vai ter uma subestação, tá? Inclusive, tem consumidores, por exemplo, a própria Equatorial Distribuição Goiás, ela é um consumidor. Ela é um consumidor, só que com a benesse de revender a energia para outros consumidores menores. Ela é um consumidor do tipo A. Lá em eficiência energética, lá no último módulo a gente vai falar melhor disso, tá? Ela é um tipo A, né, de alta tensão. Eu somos consumidores tipo B, né, baixa tensão. Aí tem B1, B2 e por aí vai. Então, o básico é você vir aqui na NT01 e baixar, né, a norma aqui nessa, nona, deixa eu ver. Aí ele já carrega agora dentro da pasta aqui a revisão 9. Isso. E foi aqui que a gente pegou o subsídio, tá? Eu vou, para a gente ser mais rápido aqui, eu vou já pegar uma que eu já tenho baixada aqui, tá? Que é essa, ela é até revisão 7, tá? Depois peguem, dê uma olhada aí na revisão 9, tá? E foi aqui que a gente conseguiu o subsídio para finalizar, porque quando a gente fez o somatório dos circuitos, né, são três, né? Um de iluminação, um de tomada de uso geral e um de tomada de uso específico. Foi bem simples e didático, tá? Em favor aí da didática, apuramos que deu 12.180 volt-ampere aí, né? Ou 12,1 aí kilovolt-ampere. Chegamos à conclusão, tá? E ele poderia ser, inclusive,
por ele ser um pouco, a potência é um pouco maior aqui, ó, você poderia deixar ele como monofásico, né, ou categoria 3, ou então um trifásico categoria 1, tá? Dependendo, às vezes esse cliente, porque tem cliente que ele é desconfiado, tá, pessoal? Às vezes o cliente ele olha para você, ah, não, ó, o cara aí é eletrotécnico, é engenheiro, ele vai querer arrancar a tira de couro das minhas costas aí. Então ele vai ficar inventando que a rebimboca da parafuseta, esse tipo de coisa de retórica, né, que o pessoal chama, vai ficar inventando serviço aí que nem é necessário, tá? E aí, às vezes o cliente, aí é bom você mostrar para ele, igual eu mostrei para vocês lá naqueles exemplos de relatório técnico, né, de serviço que vocês podem fazer. Eu até forneci para vocês o documento em PDF, né, e em Word para vocês poderem editar e utilizar em algum trabalho de vocês, né, na sua vida profissional, em resumo. Beleza. Agora, a atividade 2 é a continuação, por isso que eu já até deixei aberta aqui, é a continuação. Vou até sair aqui. Eu acho que ele está aqui na SAP 1, aqui está descrito. Só relembrando aqui, né, era a empresa TAS Engenharia, tá? Só que em vez da gente utilizar padrão 220-127, nós utilizamos o nosso padrão aqui, Goiás, né? O 220/380, para fazer a atividade. Inclusive, tá aqui, ó. Mas, enfim, aí essa empresa TAS Engenharia, né? E aí a Fernanda, né? Que é a técnica eletrotécnica, junto lá com o engenheiro Carlos, né? Eles tinham a tarefa aí de fazer esse levantamento da casa, né? Da casa desse cliente aqui, tá? Um exemplo foi o cliente que seria o dono aqui da arquitetura 1, por exemplo, tá? E daí, o contexto 2, né? Fernanda já fez o levantamento, que é o que a gente vem. Você viu que vocês perceberam, né? É lógico que vocês perceberam que a maioria das aulas foi a gente desenvolvendo esse cálculo, esse algoritmo. Por isso que eu forneci, geralmente a gente fornece duas arquiteturas aí. Quando o curso ele é majoritariamente presencial, a gente faz as atividades em cima das duas arquiteturas aí. E aí eu continuei fornecendo a segunda arquitetura para vocês poderem praticar sozinhos aí, tá? Aí vocês podem escolher qualquer uma das arquiteturas. No caso, como eu indiquei aqui na tarefa, a arquitetura 1, pode ser essa daqui, tá? Então, o contexto 2, né? A Fernanda fez o levantamento. Aí, lembrando, vocês são o paradigma da Fernanda, ou seja, vocês são a referência dela, né? Como se vocês fossem a própria a profissional aqui, né? Fazendo esse levantamento junto lá com o Carlos, tá? Levantou, né? A iluminação, as tomadas, conseguiu, foi conseguiu fazer o dimensionamento dos circuitos. Inclusive, você poderia ter colocado mais circuitos de uso específico, né? Ar-condicionado. Aí fica uma questão aí para vocês. Eu fiz aqui bem simples para a gente poder capturar que o elemento principal aqui do projeto, né? Que é o algoritmo, o passo a passo, os cálculos envolvidos aí e aí você pode usar a NBR 5410 ou um prontuário técnico do fabricante, tá? Que inclusive ele faz referência à NBR 5410. A diferença é que o prontuário técnico de um fabricante, por exemplo, da Prisma,
ele segue a 5410, inclusive ele melhora, né, as linhas premium aí, né, a linha de cabos aí é 0,6 a 1 kV, né, ou o famoso XLPE, né, que é o 90 graus, eles têm capacidade de corrente bem maior do que o PVC-70, né, que é o cabo, vamos dizer assim, é o mais barato de cada linha de cabos aí, né? Aí lembra que eu falei que no início você não tinha nem empresa aqui responsável por fabricar esses cabos eram importados e era de uma única empresa. E daí o método de construção, de obtenção desse cabeamento era muito mais arcaico do que as máquinas atuais, né? O processo lá de dopagem do material, né? Que é você extrai geralmente de um minério, né? Igual o ferro, né? A gente extrai lá do minério de ferro, o cobre, lá da bauxita, né? E aí o alumínio, se eu não me engano, é da barro vermelho ali, né? Você faz a extração. Inclusive, eu já assisti um documentário que era muito difícil você extrair o alumínio, né? De, no início, tanto que por isso que você tem aquela campanha, né, de fazer a reciclagem, né? É muito mais barato, ou seja, você gasta muito menos energia aproveitando o alumínio, né, já utilizado, fazendo a reciclagem, do que você fazer a extração propriamente dita e do zero ali, né? Para ele virar um invólucro aí. Então, assim, né, a Fernanda aí vai assumir a próxima atividade, que é calcular as correntes elétricas e dimensionar os dispositivos de proteção, né, os disjuntores, DR, se houver aí, por aí vai, os condutores elétricos para uma instalação predial de uso residencial. Para desenvolver esse passo, né, do dimensionamento do sistema elétrico da residência, ela continuará aplicando os cálculos matemáticos associados aos conceitos técnicos de engenharia elétrica, né, ou de eletrotécnica, mais específico lá da eletricidade, e que quando a gente está fazendo um curso, né, um mais pesado em engenharia elétrica, a gente divide, né, vai para análise de circuito, depois vai para circuitos magnéticos, e eletromagnetismo e por aí vai. Agora deixa eu. Vamos lá nas situações aqui de aprendizagem. Ah, é uma SAP diferente. Eu acho que é a mesma aqui. Mas vamos ver. Mas eu sei que é dimensionar, realmente é isso mesmo. Circuito, né? Que é o quadro de energia. Não, é isso mesmo. E a folha, ó. É por isso que eu coloquei a planta arquitetônica 1, tá? Mas como você já está fazendo, né? Já está construindo na própria. Inclusive, esse arquitetônica aqui, vamos aproveitar para a atividade 3 também. Que aí é o projeto completo montado, tá? Pegar só a folha de resposta, a arquitetura basicamente é a mesma. Agora o 2. Por que que eu estou deixando aqui o 1 aqui, ó? Porque o 1 depende, a gente não dimensionou aqui, ó. Vamos analisar o primeiro aqui, ó. Depois vamos indo para os próximos aqui. Inclusive, a folha de tarefa, ela é bem. Ah, isso aqui, ó, corrige, tá, pessoal? Isso aqui não é 2,5, não.
Isso aqui é 4 milímetros, tá? Corrige aqui, ó, 4 milímetros. Eu vou fazendo aqui na mesa digitalizadora aqui, só para não... Olha, era a mesma contexto aqui, tá um pouco diferente, mas é a mesma... Ó, Fernanda, Taz de Engenharia, isso mesmo, aqui, ó, contexto 2 lançou os pontos, né, de agora precisa finalizar o projeto, isso mesmo. Então, ó, de posse do primeiro projeto, ó, lembrando do que a gente dimensionou aqui, ele quer, ó, você vai encontrar as potências, né? Potência aparente, que a gente aprendeu lá em eletricidade, né? Calcular a corrente. É assim que a gente faz para, né, o que o projetista faz para fazer esses cálculos aí, utilizando basicamente a UC lá de eletricidade básica e os princípios da primeira lei de Ohm, lei das potências elétricas, nem aquela parte de análise de circuito, lei de Kirchhoff, não é necessário aqui, tá? Então, ó, o circuito um já tinha, ele inclusive era, eu vou até mudar aqui, ó, vou pôr numa cor diferentinha aqui, deixa eu ver se vai ficar. Só para a gente lembrar que ele já, isso aqui é o exemplo, né? Já veio pronto. Vocês, inclusive, podem usar até os dados que vocês levantaram aqui da primeira atividade na segunda, tá? Então, ó, o fator de potência, ele indicou aqui que é 1, tá? Antigamente, inclusive, até na atualidade, viu? A não ser que o programa lá ele seja muito específico, igual o Proelétrica, por exemplo, o Auto que Ilumine, ele, dependendo do tipo de lâmpada, eu já vi lâmpada que as PL, ela tem um circuito que chama circuito tank, se não me falha a memória. A lâmpada, ela seria um fluorescente, tá? Só que, em vez dela ter um reator, ela tem um circuito que é chamado circuito tank. Aí, esse circuito tank, ele fica num CI, né? Bem pequenininho ali na base dela aqui, e aí aí como ele tem um gás inerte, esse circuito tanque ele tem um capacitor e ele tem uma bobina e ele faz às vezes ele age como se ele fosse um reator mesmo, né? Aplicando uma alta corrente, carregando lá no capacitor, a tensão e utilizando a bobina para incrementar, ou seja, para multiplicar a corrente num curto espaço de tempo e dar energia de ativação e fazer a lâmpada ligar. Tanto que quando esse circuito tanque danifica, a lâmpada, mesmo ela estando ok lá, ela não funciona mais não, tá? Beleza. Então, o fator de potência igual a 1, né? Antigamente só tinha luminária incandescente, né? E geralmente fator de potência é 1. Essas que eu citei aí, sem ser de LED, PL, por exemplo, né? Que tem um circuito tanque, eu já vi elas com um fator de potência igual a 0,6, que é um fator de potência péssimo, horrível, mas enfim, né? Vamos considerar isso daí um. Então, para a gente conseguir dimensionar aí o circuito, né, para dimensionar cabeamento, tá? E já que é uma instalação monofásica, então ele vai ter três condutores, né? Vai ter o neutro, a fase e a terra, tá?
O terra geralmente, né, além de proteção, se tiver uma luminária com reator, aí ele se faz necessário aí para funcionar, tá? E aí, geralmente, quando é uma lâmpada que não tem a necessidade, vamos dizer assim, geralmente o eletricista lá na hora que ele vai montar, ele junta o neutro e o terra na carcaça, que lá na lâmpada, na base é 29, né? Na parte interna aqui é de metal e aqui é isolante, né? Nessa parte aqui, geralmente é um entorno dela, é como se a gente estivesse enxergando ela aqui de frente, né? Aí no entorno dela que é isolante, porque aqui no meio ela vai fechar o circuito aqui, ó. Ela fecha o circuito neutro, ele fica na carcaça e o retorno, que na verdade é uma fase, né? Aí o retorno, por exemplo, o A aqui, que é aqui que você vai pôr nessa base a luminária aqui, né? O retorno, que aí ele vem da onde? Ele vem lá do interruptor. No interruptor, a gente desce a fase, né? A fase é o circuito um, né? Esse é o circuito um aqui. 10, eu coloquei o 1 de lado porque não cabia aqui, não. O 1 vem, vai para o interruptor, volta, sai do interruptor o retorno, que na verdade é uma fase, né? Só que aqui ela é uma chave faca, né? É um dispositivo tipo faca de liga e desliga, né? De seccionamento aí. E aí, geralmente, você coloca ele bem aqui no meio, o retorno, o neutro, aí quando tem o terra junto aqui, você coloca ele também junto com o neutro aqui, porque na falta do neutro, o terra ele vai fazer a vez aí e proteger, né? Vai fazer as vezes aí do neutro. Então, para você dimensionar isso daqui, nós já temos o subsídio que é a carga total desse circuito, tá? Utilizando lá a lei das potências elétricas, né? Lembrando que a potência é igual à tensão multiplicado pela corrente. Vou pôr aqui em cima. E aí, ele diz que o fator de potência é 1, então o fator de potência, na verdade, é o cosseno, tá? Cosseno do ângulo aí. E esse cosseno do ângulo aí, né? Por exemplo, o fator de potência igual a 1, tá? Ele é o resultado do cosseno desse ângulo aqui, ó. Que é o seguinte lá, a onda da tensão, né? É essa preta aqui, por exemplo. A corrente elétrica que vai aparecer é essa senoidal verde aqui. E seria a corrente elétrica aqui. E aí o ângulo, tá? O ângulo é o ângulo de defasagem aqui. Geralmente é igual a 1 aqui, né? Na verdade, ele está querendo dizer que o cosseno desse ângulo, que a gente não sabe aqui, né? Mas tem como saber, é igual a 1. Isso é o que quer dizer que fator de potência é igual a 1, que é numericamente igual ao cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente elétrica, se tratando de circuitos de tensão alternada. Aí quando você vem aqui, ó, arco, você bate aqui na calculadora aqui, ó, você vem segunda função shift. Agora foi, ó, shift, tá vendo aqui, ó? É arco cosseno, é cosseno a menos 1, né? Igual a 1. O ângulo é zero, tá? Então quer dizer, isso mesmo. Cosseno é igual a zero aqui, tá? E ele tem a máxima aproveitamento aqui.
quando ele é igual a 1, né? É como não tem defasagem nenhuma. É como se eu multiplicasse apenas a tensão vezes a corrente elétrica. É como se o cosseno aqui não existisse, porque ele é igual a 1, né? O cosseno aí vai, já que não tem defasagem em 0 graus, né? Ou seja, a onda que a senoidal, ela está, que é o melhor caso, né? Quando o fator de potência é igual a 1, a senoidal da corrente e a senoidal da tensão, elas estão sincronizadas aqui. O ângulo é igual a 0, né? E cosseno de 0 é igual a 1, tá? E só para vocês entenderem aqui, por que que eu vou sumir com o fator de potência igual a 1 aqui. Então, a gente já descobriu a potência do circuito, sabemos a tensão, né, que é uma tensão 220 volts, tá? A gente considerou aqui, tá? Aqui é isso mesmo, 220. E aqui no exercício aqui, deixa eu ver se ele pede, ó, alimentação Goiás, aqui ele recomenda para a gente utilizar aqui do nosso estado aqui, né, o 220/380, tá? Então, vai ficar faltando o quê? Só achar a corrente. E o dimensionamento da proteção do circuito de iluminação, inclusive, ele é dimensionado em função do valor da corrente, tá? Então, a forma vai ficar o quê? Corrente é igual a potência dividido pela tensão. A gente vai fazer 980 dividido por 220 volts. A corrente desse circuito de iluminação, ela vai dar, né, 980, né, dividido por 220. Vou pegar essa daqui que ela é maior. Aí deu aproximadamente aqui, ó, 4,45 amperes. Então, se essa unidade consumidora tem 980 volt ampere de potência aparente, né, total, a corrente máxima, quando tudo estiver ligado, né, todas as luminárias estiverem ligadas, vai ser 4,45 amperes. E daí, a NBR 5410 recomenda que você some, né, mais 5 amperes, 5 ou 3. Aí, na verdade, a gente utiliza 5. Mais 5 amperes, porque esse mais 5 amperes é a recomendação da 5410, né, NBR aqui, mais 5 amperes, e daí vai dar aproximadamente 9,45 amperes. Só que agora essa corrente aqui é a corrente de dimensionamento da proteção. Essa aqui é a corrente máxima que esse circuito vai atingir. E para o circuito de proteção, recomenda você não usar ele no gargalo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que se a corrente máxima é 4,45, vamos supor que fosse exato, 5 amperes, tá? Ah, então, se eu pôr, você concorda comigo que se eu colocar um disjuntor de 5 amperes, ele vai desarmar quando eu tiver a máxima potência. Então, isso não é um raciocínio que um técnico, que um engenheiro, né, ou um profissional já experiente, um eletricista, deveria ter. Mas, infelizmente, isso perpetuou por muito tempo, inclusive até hoje, né? Alguns mais antigos aí, né, que nem fizeram curso de eletricista, né? Foi, como minha sábia mãe dizia, né? Eletricista feito nas coxas, né? Muitos aí falam, tem um eletricista, né, tem o Zé Faísca, o Zé Pica-Fio, minha mãe falava que era o feito nas coxas. Então,
você precisa de um pensamento lógico, né? Inclusive, a NBS 5410, ela traz isso para nós profissionais aqui. Então, esse disjuntor, ele tem que ser um disjuntor, né, do circuito 1. Então, é um geral, né? Inclusive, a própria NBR 5410, né? Na verdade, a NTC, né? A NT01, né? Da Equatorial, ela recomenda o disjuntor geral monofásico de 60 ou 63 amperes. Vamos pôr o 60 aqui. Ah, 63, né? 63. Daí, aí lembra lá da Santíssima Trindade, circuito 1. Então quer dizer que esse disjuntor ele tem que ser de 9,45. Só que a gente não tem no mercado um com esse valor exato. Então a gente escolhe o inteiro maior mais próximo, que é 10. Tem disjuntor de 10? Tem. Agora falta o quê? O cabeamento. Então, a gente sabe que nós teremos o neutro, nós teremos a fase, e nós teremos o terra aqui. Então, são três condutores, né? Aí, geralmente, você põe a cerquilha aqui, hashtag, de quantos milímetros? Aí, você tem a tabela de referência da própria atividade aqui, ó. Lembra que circuito de iluminação que a gente viu lá, instalação predial, ele deve iniciar de 1,5 ou maior aí, a bitola. Inclusive, o de 1,5 aqui, ó, ele suporta dois condutores carregados. Eu vou considerar ele como monofásico ou bifásico, tá? Mono ou bifásico. Se for 127, por exemplo, né? Aí você considera o bifásico, 127 vai dar o 220 aqui. Aí dois condutores carregados é mono ou bifásico. Três condutores carregados, você considera para uma instalação trifásica. Então a gente vai olhar só aqui. O de 1,5, que é o recomendado para iluminação, ele serve, ó. Ele suporta esse aqui desse fabricante aqui fictício, ele tem uma corrente máxima aqui, tá? De, né, esse de 1,5 milímetros quadrados. Eu vou pôr aqui de lado aqui, ó, IMAX, né? Conformidade aqui, ó, para iluminação de 17,5, ó. 17, dois condutor carregado, tá? Monofásico ou bifásico. 17,5 amperes. Só precisa colocar isso daqui, ó, no dimensionamento do circuito. E agora vamos para o próximo aqui, né? Então ele vai ter um disjuntor, provavelmente, já que ela é monofásico, vai ser monofásico. Então nós vamos ter o neutro, a fase e o terra. Três condutores. Circuito 3, que é o chuveiro, né? O que a gente, no exercício anterior aí. Esse disjuntor ficou feio agora, o desenho. Geralmente o disjuntor a seco termomagnético é assim, ó. Aí você vem aqui e coloca se ele é mono, bi ou trifásico. Desenho. Isso aqui vai estar lá no projeto aqui, ó. 3. Geralmente é isso. 3 vezes, né? O 3 hashtag. Aí vamos ver agora, né? Então, vamos ver para o circuito 2 aqui, ó. Vou fazer o cálculo aqui embaixo. Então, a corrente vai ser potência máxima aqui, ó, de 3.700 volt-ampere em 220 volts. Eu já ia pegando minha calculadora aqui na mão. Vamos lá. 3.700 por 220. Deu 16,81 mais os 5 amperes aí para você ter, né, um disjuntor que suporte mais aqui, ó. Então deu
pouquinho de ladinho aqui, ó, e a gente enxerga. Aí deu originalmente 16,81 amperes aproximadamente. Mais os 5 amperes da 5410 deu 21,81 amperes. Eu sei que a Stack, se não me falha a memória, a Stack tem um disjuntor de 22. Não sei se é Stack ou é a Siemens aí. Tem fabricante que tem de 22. Eu já vi disjuntor de 23, né? Múltiplos de 3, né? Igual esse 63 e o 63, né? Então, o ideal é você colocar um disjuntor de 22, pelo menos, ó, 22 amperes, tá? O cabeamento agora é circuito de força, é uso geral ou uso específico, né? Então, o uso geral recomenda-se a partir de 2,5 milímetro quadrado. O de 2,5, dois condutor carregado, aguenta 24. Esse daqui, ó, ele suporta 16 e o disjuntor é 21 aqui. Você poderia pôr esse daqui, ó, tranquilo, né? Então, um de 2,5 milímetro quadrado, que suporta, né, uma corrente máxima e segundo o fabricante, tá? Ele pode, inclusive, suportar mais que a própria NBS, as tabelas, né, infelizmente desatualizadas aí, da NBS 54, dependendo da atualização, tá? 24. E agora, vamos pegar esse é paulada, né? O circuito 3 aqui, ó. Ele é 7.500 volt ampere, 220 volts. E fazendo aqui o cálculo, 7.500, 220, já que ele é monofásico, né? Equatorial Goiás, deu 34, mais os 5 amperes do dimensionamento recomendado aí pela Equatorial, recomendado pela, obviamente, primeiro, né, pela NBR 5410 aí. Então, deu uma corrente de 34,09 aproximadamente amperes, mais os 5 do dimensionamento deu na casa aí de 39. Temos no mercado um de 39,09, não exatamente. Professor, não tem aquele tal de caixa moldada? Tem, só que para correntes bem maiores, né? Tipo 800, eu já vi de 200 não, 175, já vi um, mas aí não compensa, né? Esse tipo de instalação. 39, então um de 40, né? Vamos pôr um de 40 aqui. 40 amperes, tá ok, já tá acima aqui, né? E agora o cabeamento. É importante o cabeamento suportar, tá? Temos o de 4 milímetros, suporta 32, tá? E a corrente máxima aqui né, que vai suportar ele aqui, o disjuntor é de 40, né? Então, esse de 4 milímetros, lembrando que é esse daqui do exercício, tá? Então, esse de 4 milímetros não seria legal. Por quê? Porque o disjuntor, inclusive tem uma tabela lá, e aí mostra um texto, né, na NBS 5410, que fala que o disjuntor, e por que que ele é um dispositivo de proteção? Que ele é o primeiro, né, é igual quando você está no laboratório lá do Senai, né? Você vai mexer lá no painel, geralmente é dois ali, ou talvez, dependendo do tipo de atividade, um mexendo, e sempre vai ter um colega seu, um aluno, já com a mão ali, dependendo do tipo de painel ali, ele tem até um fio, você com aquela botoeira de emergência, se acontecer um choque ali com alguém ali,
Seu colega já vai na botoeira de emergência e já desenergiza ali o painel. Geralmente no laboratório de máquinas elétricas, né? Máquinas elétricas estacionárias e os transformadores, a gente utiliza, né? Porque a gente tem que abrir os transformadores ali e o professor mostra as ligações, né? Fica tudo exposto ali. Então, o disjuntor, ele é a primeira via de proteção, porque ele está protegendo o cabo. Então, não faz sentido, né? O disjuntor lá tá firme e forte, enquanto isso, o cabo lá tá derretendo, né? O cabo lá tá gritando socorro, tá? Então, o recomendado aqui, segundo essa tabela, é o de 6 milímetros, que suporta 41, tá? Então, o disjuntor, é o 6 milímetros, né? O cabo. 6 milímetros. Aí, no caso, esse daqui, né? Que suporta. Era 40 e quantos? 41 amperes. Dois condutor carregado. Inclusive, você poderia até colocar, né? Para você ter um nível maior de proteção, você poderia até, dependendo, pôr esse aqui de 10, tá? Esse de 10 eu confesso que a bitola dele, né, vai ficar difícil passar lá no eletroduto. Eu tô chutando que esse daqui é um dimensionamento de um PVC 70, que é o mais baratinho. Se for o 0,6 a 1 kV, com certeza o 0,6 a 1 kV, ele, o de 4 milímetros aqui, ele tem a capacidade corrente desse daqui, do de 6, tá? Aí é aquela história, né? Antigamente utilizava única e exclusivamente a tabela da NBR 5410. Hoje em dia o pessoal utiliza o prontuário técnico dos cabos, né, ou Corfil, ou Prismia, né, do cabo que você está utilizando. Por isso que o programa lá, o Proelétrica, o CADPROG, o Revit lá, ele pergunta qual tipo de cabo lá, e aí ele tem lá na biblioteca. Ele vai falar, não, é um Corfil, né? Você vai usar o Corfil o quê? O Plus X One Alpha Max lá, né? Então, aí, dependendo desse tipo de cabo e da especificação no prontuário técnico, ele vai falar, não, esse não suporta, não. Tenta o de 6 milímetros, por exemplo, ou de 10 milímetros. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu fiz aqui separado aqui nessa os cálculos aqui, ó, mas basicamente esses cálculos aqui, ó, você pode digitar ou até deixar o espaço escrever à mão, tem muito aluno que faz isso, e né, o dimensionamento do circuito, né, do cabeamento e do dispositivo de proteção, tá? Dos três circuitos dessa unidade consumidora e do geral dela aqui. Então, essa a segunda atividade, né? A segunda fase aí. E na próxima aula, vamos finalizar aqui o projeto. Eu vou mostrar como é que monta a folha de projeto. Eu tenho um exemplo aqui, tá bom, pessoal? Então é isso. Uma dúvida? Felipe, Rony, Adenilson, dúvida aí? Não? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula aí, para a gente montar a folha de projeto final.